Realmente 2025 parece um ano onde o mundo virou completamente de cabeça para baixo e parece que as coisas vêm se acelerando, onde você tem um processo de desglobalização, descooperação, desdolarização, cada vez mais os ânimos ali chegando mais perto de uma guerra civil em vários lugares ou até mesmo um conflito mundial. E o que eu quero falar no capítulo de hoje é como que esse evento, né, pelo menos essa sessão da história é descrita como Fourth Turning, né, baseado num conceito ali do William Strauss e do Neil Howe. É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje, porque isso influencia todo o sistema monetário e também toda a liquidez do mundo e como isso vai se comportar nos seus investimentos. Então, para quem não conhece, o Fourth Turning ele é como se fosse uma quarta fase, né, quando você compara ali com as estações do ano ou a geração, né, de uma vida humana, né, em relação a um período a cada 80 a 100 anos, onde você tem aquelas fases, e na quarta fase, que é a crise, ela é caracterizada por vários tipos de crises sociais, econômicas e políticas ao mesmo tempo. E é exatamente o que nós estamos vendo nesse exato momento, né? Então, se você pega aqui, vou dar só vários exemplos aqui, uma coisa que chama bastante atenção, você tem conflitos no Oriente Médio, mas não é comum você ver em países como o Catar, por exemplo, que é bastante estável. Você teve ali uma bomba que foi para atingir ali, acho que os líderes do Hamas que estavam lá, etc. Aí envolve Israel, uma série de confusões. Novamente, isso aqui não é um vídeo político, pouco importa a minha ou a sua opinião sobre o assunto, mas são fatos que a gente precisa levar em consideração, né? Afinal de contas, o Catar é um país que é um hub mundial, é a sede da Qatar Airways, uma das melhores empresas aéreas do mundo. Teve a Copa do Mundo recentemente, e aí você vê esse tipo de coisa. Mas é claro, né, vários outros países do Oriente Médio com conflitos muito mais problemáticos, mas você também vê isso chegando, por exemplo, na Polônia, que está vendo ali agora suas soberanias começar a ser atacada pela Rússia, com a questão dos drones, chamando ali o artigo 4 da OTAN, e aí pode ser que você tenha uma escalada nesse sentido. E, obviamente, aqui nos Estados Unidos também a mesma coisa, quando você vê ali uma comoção que aconteceu com o assassinato ali da ucraniana chamada Irina, esqueci o nome dela, mas enfim, e infelizmente também o assassinato do Charlie Kirk, né, que é uma figura conservadora, etc., muito próximo ao governo Trump, promovia debates nas universidades, etc. Então, tudo isso mostra como os conflitos vão se somando. Nepal, né, onde você teve ali praticamente um incêndio causado ali no parlamento, um caos completo no país, e fica difícil até de você tentar você não fazer paralelos, né, com várias das coisas que estão acontecendo no próprio Brasil, né? Você tem ali toda a questão do STF em relação ao Bolsonaro, o julgamento que está acontecendo nesse exato momento, enquanto eu gravo esse capítulo. Então, uma série de coisas, para você ver que não é uma coisa só do Brasil, só dos Estados Unidos, só na Europa, né? Você também tem um grande problema ali em países como a França, onde o governo está praticamente entrando em colapso. Ou seja, tudo isso precisa ser levado em consideração. Só que existe também até a parte técnica, onde você vê, não sei se vocês viram recentemente, mas teve uma notícia falando sobre uma interrupção que houve em toda a internet, em vários países do Oriente Médio, pelo corte de cabos subterrâneos, né, na verdade submarinos, ali que ficam no fundo dos oceanos, né, para quem não sabe, você tem toda a interconexão hoje, ela é baseada nesses cabos, e isso pode criar uma série de problemas, né? Inclusive, aconteceu recentemente na Espanha e Portugal, quando teve um corte de eletricidade, e as pessoas ficaram literalmente sem saber o que fazer. E aí você tem aquele problema de depender demais da tecnologia para fazer determinadas transações, e a maioria das pessoas usa cada vez menos o cash, por exemplo, né? Ou ouro, enfim, aí você tem todo aquele debate sobre reserva, a melhor reserva de valor, etc. Não é muito o que eu quero falar aqui hoje, mas só para você entender como que é um mundo que vem se desglobalizando num sistema que é bastante globalizado, e essa tensão pode criar pode criar fricções, porque independente do motivo aqui, eu não sei se parece que disseram que foi acidental, baseado num navio cargueiro,
Mas você nunca sabe do outro lado da história, né, de sabotagens, ou como que você consegue usar isso como arma com os seus inimigos, dependendo da trama que está acontecendo. E o mais incrível é que tudo isso, né, todo esse caos que em princípio deveria trazer aquele tipo de queda nos mercados, total instabilidade, se você só olhar para o gráfico da SP500, você vai falar assim, meu Deus, nós estamos num mercado completamente pujante, né? Uma coisa assim simplesmente maravilhosa, sem nenhum tipo de problema. Só que as coisas vão se somando e vão criando o que justamente se descreve como que a gente chama de K-shaped economy, ou seja, economia em formato de K. Então, a letra K, né, ela tem essa divisão assim, então você tem aqueles que vão subindo, que são quem detém ativos, e as pessoas que vão caindo, que são aquelas que dependem simplesmente de salários e poupança e não conseguem fazer as coisas acontecerem, né, ou não conseguem manter o seu próprio poder de compra. E é aí que entra um dos principais problemas. Isso aqui é até um gráfico que eu queria passar, que é a parte da economia real. Então isso aqui foi uma compilação bem interessante, que eu já até falei no capítulo passado, estava tentando achar essa imagem, mas eu não consegui, onde você consegue ver tendências de buscas das pessoas para poder entender um pouco do termômetro do que está acontecendo, né, na economia real. E você vê assim, uma quantidade enorme de aumento de buscas em frases no Google, como vender a minha casa rápido, né, sell my house fast, aqui na esquerda, ou devolver o meu carro, give car back, ou pegar emprestado em cima das minhas ações, né, borrow against stock, ou pegar emprestado em cima do meu seguro de vida, né, também é outro tipo de busca muito grande. Vender o meu relógio Rolex para aqueles que estavam ali nas maiores camadas da sociedade e estão precisando voltar ali para a classe média ou caindo, ou também advogados para falência pessoal. Então esse tipo de aumento de buscas vai mostrando como indicadores para você entender um pouco da saúde da economia, ou mesmo a quantidade enorme de americanos de classe mais alta que começam a ir para supermercados como Walmart ou como Dollar Tree, que geralmente são focados ali na classe média baixa, etc. Quem quer buscar mais descontos, barganhas, e você percebe muito dessa movimentação. E aqueles que já estavam apertados começam a usar ferramentas como Buy Now, Pay Later, né, para você fazer parcelamento de compras de supermercado, que em princípio, numa economia saudável, não deveria acontecer. E isso só aumenta a grande pressão em cima do que vai acontecer com o Fed, né, cortes emergenciais, etc., apesar de que isso não tem uma relevância ou vá criar algum tipo de alívio para esse tipo de economia, mas isso aqui é muito mais estrutural. São vários tipos de efeitos que se voltam para esse fourth turning. E quando você tem esse tipo de ruptura acontecendo na sociedade, criando ali, né, os que têm, que a gente chama de haves and have-nots, onde você tem aqueles que têm e aqueles que não têm, você começa a aproximar uma sociedade de um caos completo, de uma guerra civil, que inclusive, infelizmente, foi uma das palavras, foi um dos termos mais ditos ali no Twitter depois da morte do Charlie Kirk, que, enquanto eu estou gravando esse podcast, aconteceu horas atrás. Então, realmente é uma situação bastante triste, mas ela, infelizmente, precisa ser levada em consideração para que a gente possa para que você possa proteger a sua família, o seu portfólio, né, e todo o futuro, basicamente, em relação a tudo que você investe, e também a expectativa de onde você vai colocar isso, né? Como que você vai estocar. Até a própria definição do melhor local, da melhor jurisdição, pode afetar, né? Então a gente no fourth turning, né, no investimento de fourth turning, você nem pensa tanto nos retornos percentuais, apesar de que eles são bons, porque você também precisa ver a segurança da sua integridade caso esse tipo de regime comece a ficar cada vez mais presente nas nossas vidas. Então, o fato de onde você mora, onde você tem as suas contas bancárias, onde você tem os seus investimentos, tudo isso é uma estratégia que você precisa começar a pensar cada vez mais para poder proteger o seu patrimônio. Então,
Vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas como sempre, né, 2025, um ano bastante acelerado, né, e tenso em muitos momentos. Então, espero que isso possa ajudar um pouquinho, um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer. Você pode colocar nos comentários se gostou ou não, para fazer outros capítulos dessa forma. E a gente se vê no próximo vídeo.